RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu. Integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, boa tarde. Hoje é dia 14 de maio de 2019 e este é o programa Conteúdos do Paradireito, até às 3 horas da tarde na Rádio RCI, sempre ao seu lado. Eu sou Maria Madalena Esteves e ao meu lado hoje está Marilza de Andrade, terapeuta naturalista, autora do livro Projeções Assistenciais, e também a nossa voluntária especial, Cristina Aracaki, pesquisadora do Paradireito há muito tempo, né, Cristina? A gente nem contabilizou aqui. Há muito tempo. E membro do colegiado da Conscienciologia. Boa tarde. Boa tarde, Madalena. Boa tarde, Marilza. Boa tarde a todos. Hoje nós estamos assim, somos privilegiados, né? Porque conseguimos que a Cristina Aracaki viesse até aqui, que a gente já estava esperando há muito tempo. Sim. A ideia inicial era que ela inaugurasse o programa. Mas hoje ela está no 10º programa. Estamos no 10º programa hoje. 10º é recomeço, né? Então vamos embora. E já com a presença aqui do Carlos Menezes, da Osélia Conceição e da Graça Dantas, nossa coordenadora do Colégio Invisível da Paradireitologia. Boa tarde, gente. Quer dizer, a família, quando ela é composta, quando vai ser inserido um novo personagem, pelo que eu entendi, o que vai contar é o débito dela em relação ao grupo. Então, aí a gente vai começar a deduzir se família é ou não. Eu gostaria que as pessoas que estão nos assistindo começassem a pensar a respeito disso. Eu cobro tanto da minha família, será que eles me devem tanto assim? Ou é o contrário, né? Ou é o contrário, né? Então, a gente tem Como é que está essa isso. contabilidade aí? Como é que tá? E o interessante é que os critérios para fazer essa inserção de uma nova Consciex naquele grupo, né, quando ela vai se tornar a Consim, dentro desse novo grupo, o critério é justamente o das Seriex consanguíneas que eles já tiveram. As consciências dentro desse patamar evolutivo muito restrito, principalmente o que ainda está pegando em relação a participantes de linchamentos, de guerra, de suicídios em grupos, né? Então, é todo o processo nosográfico que vai contar. Por isso que, às vezes, tem muita família que briga muito entre eles, né? E estão cobrando, ainda traz um ranço consciencial muito grande sobre isso. Mas agora vamos ver dentro da Grupo Carmalidade, vamos ver a visão do paradireito, né? O conteúdo paradireitológico tem essa proposta de trazer o paradireito até o público, né? E a professora Cristina Aracaki, que estuda o paradireito há muito tempo, o que elas têm a nos falar? Então, Marilza, eu acho que complementar essa abordagem que você fez, eu vejo que a questão do grupo familiar, uma abordagem que a gente pode fazer é com relação às afinidades, né? Sim. Então, falando em termos de paradireito, existe uma lei evolutiva, que é uma lei do paradireito, uma lei inexorável, nossa evolução, que diz justamente assim, os afins se atraem. Sim. Então, dentro de um contexto familiar, existe um componente de afinidade, que aí pode ser a maior ou a menor, sim, dependendo justamente disso que você trouxe, né? É. Do saldo, do resultado das vivências passadas dessas pessoas em conjunto em outras vidas, né? Sim. Então, se o saldo foi mais positivo, até a tendência é que essas pessoas elas possam até estar dentro de uma mesma família por uma afinidade, que a gente chama de uma afinidade maior, e elas vão, digamos assim, essa família necessariamente não vai ter tanta briga, né? Pode ser uma família mais harmoniosa, não é isso? Em que vai ter uma condição de ajuda mútua maior, né? E, assim, vamos falar assim, por hipótese, né? De um modo geral. A gente sempre tem essa preocupação, isso. né? Agora, se a afinidade for a menor, ou seja, se ali no passado, se há saldos kármicos, né? Como que você disse, kármicos quer dizer com relação à lei de causa e efeito, né? Ação e reação.
Se isso trouxe resultados negativos a menor, né, prejudiciais, tanto para as pessoas daquele grupo como para outras pessoas, aí a tendência realmente é que esse contexto de vivência familiar seja a oportunidade de se fazer primeiro o acerto entre esses grupos da família. Sim. Né? Então é interessante, só para não te interrompendo, mas só para complementar e frisar, como que dentro do paradireito, essa lei da afinidade, a gente vê, porque veja como você disse, né? Às vezes a pessoa está numa família e fala, nossa, mas gente, por que eu estou nessa família? Não tem nada a ver com ela, né? Na maioria das vezes tem, né? Houve algum nível de afinização ali, como você disse, muitas vezes até para fazer esses acertos kármicos, né? De débitos e créditos, mas algum nível de afinidade tem, porque senão não teria, né, nascido naquele contexto familiar. Né? Mas é interessante também, que o professor Valdo coloca lá no 7 Experimento, né? É que essa lei da grupalidade, ela é usada, é a principal lei usada para que seja formulado uma PROEX do intermissivista. Então, a gente vê que é muito importante começar a prestar atenção nisso, não só se vitimizar dentro do processo da grupalidade, mas procurar saber também o que de melhor você pode acrescentar a esse grupo, né? E aonde que está pegando a questão do ciclo evolutivo também. Perfeito, né? Do ciclo evolutivo, que até é um assunto que eu queria que você falasse a respeito. Você está falando daquele curso Grupo Kármico? A gente tem um grupo, na Juriscom a gente tem um grupo com a professora Cristina Aracaki, um curso, né? Eu falei grupo. Tem um curso com a professora Cristina Aracaki, com o professor Roberto Almeida, até eu já falei sobre isso, porque uma vez houve uma pergunta a respeito sobre os ciclos evolutivos. E eu gostaria que você comentasse essa questão da libertação, da vitimização. Sim. Aqui tem isso dentro da proposta justamente da Grupo Karmologia, né, que você trouxe, né, Marilza, que é o estudo desses acertos, né, de créditos e débitos dentro de um contexto grupal, né. E aí nessa proposta da Grupo Karmologia existe uma hipótese chamada ciclo do curso Grupo Kármico, ou curso Grupo Kármico, né. E que, segundo o professor Valdo Vieira, que é o propositor da Conscienciologia e também das demais especialidades, é composto de 5 fases. A fase da interprisão, né? A fase da vitimização, da recomposição, a fase da libertação e da policarmalidade. Então, explicando assim, bem resumidamente, a fase da interprisão é quando as pessoas ainda estão próximas, ou se elas se afinizam justamente por ações cujos resultados não foram positivos, né? Foram resultados que comecem a causar prejuízos não só para elas mesmas, como também para as outras pessoas. Então, a gente pode dar um exemplo, por exemplo, de pessoas que estão, por exemplo, dentro de grupos mafiosos, né, em que há o que a gente chama realmente de uma interprisão muito grande, ninguém pode sair dali, e tá todo mundo, digamos assim, fazendo um pacto de mediocridade no sentido de as ações não são nem um pouco positivas ou cosmoéticas, né, que a gente pode falar. Na fase da vitimização, é aquela fase em que, já pela própria lei de causa e efeito, a pessoa ela passa a sofrer as consequências dos atos dela enquanto ela estava mais nessa fase, né, anticosmoética. Então, ela passa a ser vítima do próprio processo que ela criou, né? Na fase da recomposição, é o momento em que a consciência, ela já tem a oportunidade, o momento que ela descobre, pelo menos assim, ela já tem algum vislumbre dessa lei de ação e reação, ela é cercada de oportunidades dela fazer mais assistência e, como o próprio nome diz, ela se recompor, né? Ela passar a desensinar aquilo que ela ensinou de errado. Então, é uma fase evolutiva nossa, de muitas vidas, por sinal, em que o ideal é que a gente sempre faça bastante assistência, que a gente procure fazer mais concessões, que a gente comece a entender mais o que é a questão da renúncia cosmoética para ir saudando esses débitos, né, do passado. Vai chegar um momento, então, em que a consciência ela vai começar a realmente perceber que ela precisa se libertar não das pessoas, não das consciências. Tem até um engano com relação a isso quando a gente fala da libertação. Mas é a libertação do ego, ou seja, a libertação do egocentrismo, né? A pessoa ela deixa de pedir só para ela, né? E começa realmente a ver que quanto mais ela fizer pelos outros,
ela vai acabar ganhando, mas a intenção, o motivo principal é justamente a condição da interassistência. Então, ela se libera do ego dela, e é aí que entra a condição do, digamos assim, do encontro com o fluxo cósmico, que é o que a definição do paradireito fala, né? Então, quando ela começa cada vez mais a ver que os paradeveres dela, as obrigações evolutivas, né, aquilo que ela realmente tem de fazer, não só de bom para ela, mas em prol de um número maior de consciências, aquilo já faz parte da fisiologia dela, praticamente, né? Então, ela entra na fase da libertação, que é a libertação do egoísmo, do egocentrismo, né? E aí entra num estado de pacificação, num estado de harmonia, num estado de bem-estar, enfim, né? Fica, digamos assim, extremamente conexa e conecta com a realidade, com o cosmos, muito mais feliz, fazendo todo mundo muito mais feliz, até chegar à fase da policarmalidade, que aqui é o auge, né? Quando você realmente... As suas ações, elas visam já um número muito maior de pessoas, de consciências, você não espera nenhum retorno. Agora, da interprisão até a policarmalidade, algumas vidas, né? Um longo percurso, um longo percurso. E o que a gente entende, o que a gente observa, é que essas fases, elas não são assim estanques, né? Às vezes a pessoa está lá na fase da recomposição, mas em algum aspecto, ou com algum grupo, né? Ou com algum, digamos assim, holopensene específico, aquela consciência, aquela pessoa ainda tem um certo nível de interprisão, né? Agora, é lógico, hoje o que nós entendemos, por exemplo, dentro das propostas da conscienciologia, por hipótese, é que a maioria dos intermissivistas, ou seja, aquelas consciências que fizeram curso intermissivo, que não tem dúvida de uma série de aspectos, como a questão de que elas vivem outras vidas que não só essas, não é isso? Que elas têm algo para se fazer nessa vida aqui, mesmo que elas não saibam exatamente muito bem o que é, mas que ela tenha certeza que ela tem um propósito de vida aqui, enfim, vários outros aspectos. A hipótese é que a maioria dos intermissivistas hoje já estão vivendo plenamente a fase da recomposição, né? Já estão no momento da recomposição, caminhando para a fase da libertação do egocentrismo. E entrando no nosso assunto, a família é um excelente laboratório evolutivo para nós irmos nos libertando, né, do nosso egocentrismo, do nosso egoísmo. Enquanto eu estava fazendo a pesquisa, porque fica muito claro essa questão da grupo-carmalidade, essa grupalidade consanguínea, né? O processo evolutivo não adianta, você vai passar por esse grupo, né? Que é o que te dá o esteio quando você vem, se torna uma consim, quando a consegue se torna consim. Disso você não vai escapar, ninguém escapa. Mas o professor Valdo deixa bem claro no que ele coloca sobre a grupalidade, a questão do umbigão, né? É você que quer ficar junto àquilo ali. E enquanto você está preso ao grupo kármico consanguíneo, a família nuclear, como a gente costuma brincar na conscienciologia, você não consegue alcançar o polikarma. Né? Você não chega ao polikarma. Mas, por outro lado, não dá para fazer saltos quânticos. Não, né? não dá. Não dá para ajudar a humanidade se não tiver bem com a família. Exatamente. Se não estiver bem com a família. Tem pessoas, aí né, me veio uma pensata a esse respeito. Né? Esse é da Marilza mesmo, gente, não é do professor, não. Se vocês não gostarem, dá um desconto. É o seguinte, o paradever do intermissivista é cosmoeticamente evoluir até a policarmalidade. Ele precisa fazer isso. E dentro das leis da evolução e do próprio paradireito, que nos aponta, o paradireito nos aponta essa policarmalidade, né? Ele tem essa obrigação moral com ele mesmo, não é com ninguém não, né? O paradever evolutivo dele é conseguir alcançar o mais rápido possível a policarmalidade. E daí a família, eu acho que é um ótimo laboratório para isso, né, Marilza? Sim. Porque quanto mais a gente consegue assistir as pessoas que estão próximas a nós, o nosso grupo familiar, né? Eu acho que isso fica mais, digamos assim, mais fácil, né? E nós ficamos até mais liberados para assistir aqueles que não fazem parte do nosso Quanto grupo mais familiar, diversidade, né, de consciência estiver dentro de um grupo kármico, familiar,
mais você tem material de trabalho. Pensa nisso. É verdade, é fato. Bacana. Registro aqui a presença da Maria Eugênia Luz, nossa querida voluntária também. E o Carlos Menezes está mandando aqui compartilhando a experiência dele. Minha família tem sido sim um laboratório evolutivo, muitas reciclagens nos últimos 2 anos, acertos e com isso a recuperação de conhecimento, né? Que por sua vez aceleram a execução da Proexis dessa vida. Através de autopesquisa e busca de retrocognições que aconteceram na medida que percebi os laços que precisavam ser refeitos junto à minha família e através dessa postura os acertos foram feitos. Maravilha, né? Bom exemplo. Também registro aqui a presença do Christian Kubila. Bom, vamos para o intervalo, a gente volta na sequência. Esse é o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até as 3 horas da tarde. Hoje aqui eu, Maria Madalena, Marisa de Andrade e Cristina Aracaki sobre o tema Família é também um laboratório evolutivo? Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Para Direito. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio. Uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros. Infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 99948 0137. Bioetos, especializados em você. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Dê o primeiro passo para conquistar um imóvel. Uma casa, uma sala comercial. Construir, fazer uma reforma, viver da renda de aluguel de imóveis. Faça uma simulação no site da Demilar Consórcio Imobiliário e descubra, com um especialista no assunto, os passos certos para você conquistar tudo isso. Sem juros e com poder de negociação. Acesse ademilar.com.br e faça o investimento da sua vida. O Mabu Interlúdio Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Para Direito. Estamos de volta com o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até as 3 horas da tarde. Eu sou Maria Madalena Esteves e hoje aqui com a Marilza de Andrade e Cristina Aracaki. Vocês fiquem à vontade para mandar aqui as perguntas no Facebook. Leandro Giraldelli mandando aqui o boa tarde dele também. E o tema de hoje... Família é também um laboratório evolutivo? Então, Marilza, antes do intervalo, você estava falando sobre a sua pensata, né? Sim. Então, gostaria que você falasse novamente e trouxesse uma pensata do professor Valdo Vieira para a gente comentar aqui. Bom, o que me veio, né, essa questão da pessoa ficar, da consciência, né, não da pessoa, da persona. Da consciência, ela se deixa prender muito tempo no grupo kármico consanguíneo, por N motivos, né, multiexistenciais,
pelo processo mesológico da vida atual, assim a gente não vai classificar isso nem querer trabalhar. Só pontuar que existe realmente essa interprisão e que a pessoa precisa ficar atenta, quem estiver preocupado com o seu processo evolutivo, ela precisa ficar atenta, entrar na sua autoanálise para ver até que ponto eu estou presa a esse grupo, eu não acelero o meu processo evolutivo, não dou andamento, porque eu estou psiquicamente, emocionalmente presa. A gente não está falando de questões financeiras, né? Mas sim da dependência psicoemocional que se cria em relação aos grupos. Como uma simbiose mesmo. É uma simbiose, né, psicoemocional e energética, e isso alimenta o grupo também, né? Então, é necessário ter coragem para se liberar. Enquanto você estiver preso ao grupo, como a gente estava conversando aqui, você não atinge o seu polikarma, porque você não vai conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo, e os seus próprios bloqueios emocionais, seus processos, te limitam a que você vá à frente. Então, é necessário a conscientização, sua tomada de decisão, para que você possa fazer alguma coisa, antes de mais nada. Mas então me veio essa questão que nós temos o para-dever evolutivo, né? Toda a consciência tem esse para-dever evolutivo de fazer tudo o que for possível para ele poder evoluir o máximo dentro do seu processo, se libertar daquela parte que a professora Cristina falou, né? Do ciclo evolutivo, passar a ser um provedor, um alavancador de PROEX no seu ciclo evolutivo, em vez de ser um dependente. Então, me veio essa questão da pensata, o para-dever do intermissivista é cosmoeticamente, quer dizer, você não vai atropelar ninguém do grupo, evoluir até a policarmalidade, onde você terá uma lucidez maior, a consciência terá uma lucidez maior e poderá participar de outros projetos e fazer uma assistência em grande escala. Até mesmo porque para atingir a policarmalidade ou começar a estar mais consolidado esse estágio, né? Porque, como eu disse, não é algo assim que não é estanque, né? Não é estanque, com certeza, nós sabemos. Conquistado gradativamente. E é importante que os rastros, né, que a consciência vai deixando, sejam rastros realmente positivos, né? Uhum. Não sejam rastros que vão, como você disse, né, Marilza, frutos de dependências, né? Sejam porque ela cause dependência ou porque ela fique dependente, e sejam rastros que impulsionem não só a própria evolução dela, quanto a evolução dos demais. Dos demais, né? E vale a pena falar também que a família tem a relação com os filhos, que quanto aos filhos existe uma grande responsabilidade, né? Um dever de cuidado. É aquilo que a gente estava falando no bloco anterior, né, Marisa? Não dá para fazer assistência para um grupo muito maior de pessoas se justamente nesse laboratório evolutivo. Se eu não dou conta de um microgrupo, né? Quando você pensa em grupo kármico nuclear, quer dizer, a família de onde você veio, você compara com a policarmalidade, você sair do corpo, você está numa PROEX avançada, numa Max PROEX, participar do movimento evolutivo do planeta, né? Então, mas tem que primeiro ter essa infraestrutura. Tem que ter essa liberação do grupo karma familiar, né? Seja uma liberação porque realmente está liberado, ou seja uma liberação porque você chegou no limite, a consciência, né? A pessoa chega no limite em que ela consegue ajudar, porque também tem isso, não tem como a gente forçar ninguém a querer ser ajudado, né? Bom, ela pediu a pensar mais sobre isso. Desculpa, pensar. Não. Tem a pensata que a gente costuma falar no princípio e no fim, né? E às vezes uma recomendação também, eu tenho uma recomendação para quem quiser estudar a grupalidade no 700 Experimento, mais tarde a gente fala. Aqui, as pensadas. Estudar o para-direito é o melhor caminho para se sair da escravidão dos maus costumes. Eu entendi esses maus costumes, por que eu coloquei essa pensata aqui? Essa pensata fica na página 1216 do Lexo de Ortopensatas. Porque acaba sendo um mau costume, a pessoa não pode se acostumar com as coisas que são ruins para ela. Se um grupo kármico familiar não está bom, não está te dando
tanta oportunidade, arruma um jeitinho para você fazer o seu processo evolutivo sem tanta agressão, né? Para você poder seguir o seu caminho, até para você se melhorar e depois voltar e poder ajudar, né? Isso é importante. Então, eu considerei maus costumes essa inércia que muitas consciências têm, essa preguiça de querer lidar, querer romper com um grupo que está ali sendo um grupo âncora, né? Pesado demais. Qualquer relacionamento, qualquer grupo, vamos colocar. Não é só familiar, um grupo de amigos também, um tipo de trabalho que você está fazendo. Então, vamos ampliar, né? Lembrando que provavelmente você não foi colocado ali à toa, né? À toa. Então, até esse processo de conseguir ir no contrafluxo também faz parte da sua necessidade evolutiva, né? De você ganhar jogo de cintura para poder lidar, de repente, com outros grupos com maior... Com a paradiplomacia. Aí entra a nossa paradiplomacia, que nós falamos semana passada, né? A questão é até aquilo que a professora Malu Balona coloca, desatar nós, né? Unir as pontas e fazer laços. Você desata o nó, mas você faz não larga uma ponta para cada lado. Isso. Você une, apara direitinho e dá um laço bem bonito. É assim, gente. Vamos embora. Mas aí o vínculo entre as consciências fica mais positivo. Fica mais positivo, tem a segunda pensata, que é o para-direito dá a neoatitude para substituir a postura ultrapassada. Então, a gente vê realmente que o para-direito, ele te mostra, mas aí quando você começa a estudar você não precisa brigar. Você tem que adquirir uma cosmoética, uma paradiplomacia, você precisa se auto-reeducar para poder lidar com esse grupo kármico, né? Esse grupo familiar. E isso é evolução, gente. A evolução é uma auto-reeducação, né? Isso e abrir mão também de forçar os outros a fazer o que a gente entende que é certo, né? Cada um tem o seu direito de evoluir, de escolher o seu caminho. Essa questão de forçar o outro está mostrando o seu domínio, né? Você quer dominar, você quer ter uma força de ação em cima do grupo e às vezes o grupo não quer. Então a autorreeducação é muito necessária. Eu acho que assim, a melhor forma de passar qualquer tipo de informação, né, é através do exemplo. Então, mais do que ficar falando, né, ou como você disse, né, com a ilusão de que vai mudar as pessoas ou forçar as pessoas a serem diferentes, eu acho que o exemplo, a partir da postura exemplarista, a partir das mudanças que a pessoa faz com ela mesma, isso diz muito mais do que qualquer palavra. Então, às vezes, vamos voltar aqui, né, para a questão da família. A família, ela tem muita resistência em ouvir algo que algum membro do grupo fala. Mas essa pessoa específica, ela estando com a boa intenção, ela fazendo as mudanças dela, né? E mostrando através do exemplo, né? Enfim, o que ela considera ser para ela uma postura melhor, eu acho que isso ajuda bastante, né? Então, a gente já teve casos, vamos voltar aqui para algumas casuísticas, de pessoas que conheceram a ideia da conscienciologia, né, da ciência conscienciologia, e teve muita resistência no seio familiar, né, no grupo karma ali, com relação ou a continuar pesquisando, ou fazer o voluntariado, né, que é uma parte importante dentro da nossa experimentação conscienciológica. E aí, a pessoa, ao invés da pessoa bater de frente, né, ou ir contra ali, ir de encontro às pessoas, o que a pessoa fez? Não, ela simplesmente começou a mudar, fazer as reciclagens dela, ela começou a falar menos e fazer mais, e aí a família foi começando a observar e falar, nossa, mas realmente você está diferente, você mudou, você está melhor, né? As próprias energias da pessoa começam a mudar, isso também reverbera no ambiente em que ela está se manifestando. Então, aquela resistência inicial, né, criada, deixou de existir justamente em função das mudanças, das reciclagens, do exemplarismo, né, que a pessoa proporcionou dentro ali do contexto familiar.
E para direito tem a ver com exemplarismo, né? Com Totalmente, prática. né? Prática, né? Porque para direito tem a ver com a atuação cosmoética, né? E a atuação cosmoética tem a ver com coerência, né? E coerência quer dizer aquilo que você fala ou aquilo que você tem convicção, você precisa fazer. Não adianta só você falar, né? Ou você pensar a respeito. É importante você fazer. Então, tem tudo a ver com a questão do certeza. exemplarismo, né? Da coerência, né? Da auto-incorruptibilidade, né? Que é a base da cosmoética. Uhum. Isso aí, registro aqui também a presença da Nilza Gladys. Pessoal, fiquem à vontade aí se quiserem participar pelo Facebook ou pelo WhatsApp. Então, boa tarde aí para a Nilza, né? Ela tem participado com a gente dos programas. Mas, Cristina, o que o Para-Direito tem a ver com a gratidão? Então, é interessante você ter tocado nesse tema, porque aqui no intervalo a gente estava comentando. Precisamos falar do exercício da gratidão no seio familiar, né? Então, por exemplo, agora, domingo passado, foi Dia das Mães, não é isso? E a gente vê que como a importância da mãe, né, da maternidade ou da maternagem até certo ponto, para nós estarmos aqui nessa vida. Então, uma questão que a gente sempre sugere às pessoas a refletirem é qual o nível de gratidão que as pessoas têm para com os seus pais, né? Tanto para o seu pai, mas também principalmente pela sua mãe, né? Que carregou você 9 meses, quase 9 meses na barriga, de alguma maneira houve algum nível de renúncia, gente, porque assim, eu não sou mãe, mas eu fico vendo, extremamente, algum nível de renúncia aquela consciência fez para ter nível, criança. Não muitos. Algum nível de renúncia ela fez para ter, mesmo que a pessoa não queira ter tido filho, enfim, de alguma maneira, mas esse exercício da gratidão com os pais, né? Por pior às vezes que possa ser a relação, o mais dificultoso, o mais desafiador, isso é muito importante, né? E o exercício da gratidão, Marisa, no que você estava falando com relação ao para-direito, é justamente a extensão, é o início do princípio, do começo de uma manifestação mais fraterna, de uma manifestação mais mega fraterna. E quando você faz isso, isso é uma manifestação, um reconhecimento inequívoco do direito das outras pessoas também, entende? Então, a manifestação da gratidão, a manifestação da fraternidade, até nós chegarmos lá na mega fraternidade, é quando você passa a reconhecer o valor, a importância, a ajuda, a assistência e a relação da interdependência que você tem com outras pessoas. Isso já é a fase lá da libertação do ego, ou seja, você tem a plena convicção, através, claro, da sua experiência, de que há uma relação profunda de interdependência entre você e as demais consciências, e nessa relação de interdependência você reconhece, ao exercício do reconhecimento, da ajuda, do aporte, enfim, das oportunidades em que você se beneficiou a partir dessas outras consciências. E com isso, né, você começa a, digamos assim, ter o para-dever de expressar e manifestar a sua gratidão para com essas consciências. Essa né? História de que sou grato, mas já falou com ela? Já me pediu desculpa? Sou mas grata, ela sabe. Sou grata, sim. Já expressou isso, inclusive com as suas energias. Já falou com ela, às vezes não tem mais tanta oportunidade de falar, mas só o fato da pessoa reconhecer isso intraconsciencialmente, entendeu? E porque quando a gente reconhece isso, nós pensamos isso, nós sentimos isso, gera um padrão de energia, né? Então, quando nós reconhecemos isso de forma intraconsciencial dentro de nós, nossa, e realmente nos manifestamos com esse padrão de pensamento e de sentimento gratulatório, isso faz toda a diferença, né? Cristina, e como você vincula a gratidão e o perdão? Porque às vezes precisa perdoar também, né? Com certeza. Com certeza. Não, sempre a gratidão, perdoar. O perdão no para-dever, o para-direito, assim. Vamos guardar para a próxima? Vamos lá, então. É bom que aí o pessoal fica curioso e não vai embora. Registro aqui a presença do Roberto Almeida. Mandando os parabéns. Esse é o programa Conteúdos do Para-Direito, ao vivo até as 3 horas da tarde. Estamos conversando aqui, eu, Maria Madalena, Marisa de Andrade e Cristina Aracaki, sobre família é também um laboratório evolutivo? Vamos a um rápido intervalo e voltamos para falar sobre gratidão e perdão.
Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. 14h39. A Copel foi considerada a melhor distribuidora do Brasil em gestão empresarial pelo Prêmio APRAD. Fomos pioneiros na assinatura do Pacto Global da ONU e nosso programa de integridade busca sempre a excelência nas atividades na construção de um ambiente ético e transparente. Por isso, temos orgulho em dizer que fazemos a melhor gestão para atender você sempre melhor. Copel, pura energia, Governo do Paraná. Agora na RCI, Minuto Saúde, com o Dr. Eduardo Martins, cardiologista. Minuto Saúde, oferecimento Insecor, Instituto de Cardiologia Comportamental, Rua Pedro Basso 472, Sala 407, Edifício Caesar Tower. Olá, ouvinte. Você já ouviu falar em endocardite? Endocardite é a infecção do endocárdio, o tecido de revestimento interno do coração, e que, portanto, pode se traduzir na invasão de bactérias ou fungos nas válvulas cardíacas ou no próprio músculo do coração. O mais comum é vermos a endocardite das válvulas, uma doença grave com grande risco para a vida do paciente. Você já teve algum parente ou conhecido com endocardite infecciosa? Suspeita-se de endocardite quando o paciente começa a ter febre constante, sem se saber qual o foco ou qual o órgão responsável pela infecção. As culturas do sangue para micro-organismos são positivas, e na ausculta do coração, a ausculta cardíaca, surge o famoso sopro. O diagnóstico é fechado com o ecocardiograma, que vê as conhecidas vegetações, aglomerado de bactérias ou fungos dentro do coração, no endocárdio. Até certo ponto, é uma doença rara, com incidência de 1,9 a 6,2 casos por 100 mil habitantes. E a taxa de mortalidade depende da bactéria infectante, variando de 4% a mais de 50% nos casos de fungos. É sempre importante lembrar que se a pessoa tem algum problema no coração, como por exemplo, prolapso da válvula mitral, importante, hipertrofia do coração com obstrução à passagem do fluxo do sangue na saída do coração, passado de cirurgia de troca de válvula, por exemplo, ela deve fazer profilaxia com antibiótico quando vai fazer algum tipo de procedimento cirúrgico, até mesmo dentário. E isso quem vai lhe explicar mais certinho é o seu cardiologista. Quando um paciente interna com endocardite, o cardiologista precisa explicar ao paciente e aos familiares que a internação será longa, pelo menos 4 semanas, recebendo antibióticos na veia ou intravenoso, como dissemos. Pelo menos, isto foi a orientação que fizemos até hoje. Mas a grande novidade que surgiu recentemente, num artigo publicado na revista New England Journal of Medicine, é que esse tratamento pode mudar. Médicos da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, resolveram investigar se o resultado de antibióticos orais seriam tão benéficos quanto as 4 semanas de internação com antibióticos na veia ou os intravenosos. Eles estudaram 400 pacientes, 199 recebendo antibióticos intravenosos e 201 recebendo antibióticos orais. E a conclusão do estudo, transcrito aqui, ipsis literis, do New England, foi, abre aspas, em pacientes com endocardite do lado esquerdo do coração, em condições estáveis, mudar o regime antibiótico para oral foi considerado não inferior ao tratamento endovenoso, fecha aspas. Então é isto. Estamos vendo uma possibilidade de mudança no tratamento de uma das principais doenças do coração, a endocardite infecciosa. Você ouviu na RCI Minuto Saúde. Minuto Saúde, oferecimento Insecor, Instituto de Cardiologia Comportamental, Rua Pedro Basso 472, Sala 407, Edifício Caesar Tower. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Olá, estamos de volta com o programa Conteúdos do Paradireito, ao vivo até às 3 horas da tarde. Eu sou Maria Madalena Esteves e hoje aqui com a Marilza de Andrade e a Cristina Aracaki.
Cristina, Leandro manda aqui um beijo para você, com muita saudade. Gente, eu estou retribuindo todos os parabéns, os beijos que nós recebemos aqui pelo Facebook. Então, muito bom saber que vocês estão aqui assistindo ao programa. Eu não tive tempo, mas eu queria muito agradecer o convite de estar aqui com vocês e parabenizar vocês por essa iniciativa. É muito importante nós darmos manutenção a essas ideias, né? Essas trocas de ideias, esse intercâmbio, esse somatório de ideias acerca do para-direito, né? Assim, ideias avançadas, eu acho que sempre precisam realmente serem bastante discutidas, fomentadas, intercambiadas, e além das ideias, as práticas, né? Ou seja, nós colocarmos em prática todas essas ideias, que são os nossos grandes desafios. Está sendo uma ótima experiência mesmo. Então, Cristina, perdão e gratidão. Então, perdão e gratidão, né, que ficou do último bloco, né? Olha, eu vejo que o perdão sempre é necessário. A gente tem, inclusive, uma proposta dentro da própria paradireitologia, que é do perdão antecipado universal, ou seja, de cara, gente, você já perdoa todo mundo, né? Parafraseando aqui o professor Valdo, até o ano 3000, não é isso? Ou até os próximos, até o ano 5000. Eu coloco até o Serenalato. Então tá até a ótimo. escola dos serenões, porque até lá ainda vai ter muito psicossoma para treinar. Então, o ideal é que a pessoa ela já tome essa postura, é extremamente desafiadora, eu particularmente sei disso, assim, porque é um grande desafio para mim, mas é que a pessoa já tome essa postura dela já sair perdoando todo mundo antecipadamente, né, de forma universal. E eu penso que dessa maneira é quando o nosso sentimento de gratidão ele pode ser expresso, manifesto de uma forma mais genuína. Né? Então, quanto mais, digamos assim, hétero-perdoadora, né, a pessoa for, e aí depois a gente pode, num outro momento, fazer um contraponto com a questão do auto-imperdoamento, mas quanto mais hétero-perdoadora a pessoa for, eu acho que mais condições ela tem de expressar e sentir realmente a gratidão por outras consciências, por outros princípios conscienciais, né? Eu acho que não só pessoas conscientes, pessoas humanas, mas também todos os princípios conscienciais. E eu vejo que isso cria um ciclo virtuoso, sabe, Marilza e Madalena? Eu acho que também o exercício da gratidão vai permitindo que a pessoa, novamente, ela deixe de enxergar só o próprio umbigo dela, né? Ela passe a ser cada vez mais, digamos assim, nos sinto mais compreensiva com as dificuldades, né, das outras consciências, e aí eu acho que o exercício do perdão também fica mais fácil, né? Eu penso assim que sem gratidão a pessoa não consegue perdoar. Ela precisa encontrar um link dentro dela, porque nem todo mundo é anjo nem demônio, né? Vamos colocar assim, né, a nível popular. Então, alguns momentos bons teve na convivência e tal. Então, se você não consegue perdoar, se você não vai conseguir ter gratidão. Então, mas é o processo interno. É interno. É interno. Então, ela tem que se voltar, a consciência tem que se voltar para as suas autopesquisas e ver a sua dificuldade em encontrar esse link para agradecer e perdoar. Hoje a neurociência, inclusive, né, já tem pesquisado assim exaustivamente, já existem muitos resultados nesse sentido dos efeitos benéficos a nível neuroquímico do exercício do perdão e da gratidão. É verdade. Do perdão e da gratidão. Então, você veja, isso já a ciência, as neurociências já têm isso totalmente comprovado. A conscienciologia, a gente vai muito além disso, né? Nós estamos falando de relações grupocármicas, nós estamos falando de multi-existencialidade, nós tratamos de holossoma, né? Não só do corpo físico, mas o corpo energético, do corpo emocional, que é o nosso grande desafio também, do nosso corpo mental, que é o grande orientador das nossas decisões, que é o grande orientador do discernimento. Então, agora veja, se a neurociência já está demonstrando exaustivamente os efeitos neuroquímicos, né, benéficos do exercício da gratidão e do perdão, a nível fisiológico, a nível cerebral, imagine isso a nível holossomático, com todos os seus veículos de manifestação, e dessas
relações entre as consciências interconscienciais, né? Que é o que basicamente o laboratório da família nos ajuda a pesquisar, né? Pesquisar. Ou seja, como é que nós nos colocamos, como nós qualificamos a nossa convivência. E a família é um excelente laboratório para isso, porque normalmente no seio familiar nós temos pessoas com as quais nós nos damos melhor, outras com quem nós não nos damos tão bem assim, e como que nós vamos cada vez mais qualificando a nossa convivência dentro de um grupo que, como alguém disse aqui, nós não escolhemos necessariamente vir com esse grupo. Algumas pessoas até tem essa possibilidade, mas a maioria não tem, entendeu? Dessa escolha, assim, lúcida com relação ao grupo. Precisa de muito mérito evolutivo para se ter esse nível de escolha, né? Olha, eu acho que você pode não ter escolhido, mas afinizou. Afinizou, exatamente. Tem algum nível de afinidade, como eu falei. Tem um nível de menor, afinidade. né? Então, você tem a ver. Agora, eu queria deixar uma pergunta no ar, que seria, você já se vê a sua família como um laboratório evolutivo? Que conclusão você chega agora, depois do programa? Que tipo de aprendizado? Que tipo de aprendizado você teve hoje? Como é que você vai lidar com sua família de hoje em diante? Que tipo de aprendizados você tem na sua convivência familiar, né? Quais são as experiências? Vamos fazer uma análise, né, disso para poder melhorar e poder seguir. Quais são as oportunidades que você tem para você ser a melhor versão de si mesmo a partir das relações com a sua família, né? O que é que você pode aprender? Às vezes nós temos muita coisa para aprender também com os nossos familiares, e o que você já pode ensinar, né? E uma palavra importante dita aqui é a convivência, né? É importante a gente aproveitar a oportunidade. Nós trabalhamos semana passada, né? A paradiplomacia na convivência familiar, nós trabalhamos isso. O paradireito, ele é uma técnica, até certo ponto, né? Para convivência, para coexistência, né? Então, o paradireito, eles nos ensina muito, e em realidade, acho que essa é uma das grandes objetivos do entendimento e da vivência de acordo com as leis evolutivas, de acordo com as leis do paradireito, é justamente tornar a convivência melhor. Eu tenho por hipótese, sabe, que essa existência nossa aqui, nessa vida, nesse planeta tão lindo, tão maravilhoso, com tantas espécies, né? Já viu quantas espécies? Em que pese, infelizmente, elas estão sendo extintas, né? Antes da hora, mas enfim, nós temos também que pensar sobre esse ponto de vista, né? Qual que é a nossa responsabilidade com a biodiversidade que está aí. Mas a minha hipótese é que esse estágio evolutivo nosso é um estágio para nós aprendermos a conviver, tá? Conviver com nós mesmos, conviver com os diferentes, conviver com outras espécies. E esse planeta é muito oportuno nesse sentido. Com certeza. Né? E a família, digamos assim, um laboratório, digamos, inicial, né, para esse tipo de convivência. E aí eu só queria trazer um pensamento que existe um estudo dentro da conscienciologia e da paradireitologia, que é a condição do estado mundial cosmoético, né? O que é isso? É uma proposta, uma hipótese que vai chegar um momento em que esse planeta ele vai se tornar uno, ou seja, as fronteiras políticas, econômicas, sociais, elas vão se diluir, vai haver justamente uma homogeneidade, né, em termos legais, respeitando os aspectos culturais, mas é aquela proposta de um único planeta. E eu vejo que a família é a célula do Estado Mundial. Ou seja, se o indivíduo ele consegue conviver de uma forma harmônica, de uma forma harmoniosa, isso não quer dizer que você precisa concordar, isso não quer dizer que você precisa gostar realmente de todo mundo, mas você não trazer problemas, né? Que a sua existência não traga problemas para os demais. Mas, então, eu acho que se o indivíduo ele consegue conviver bem com a sua família, ali já vai ser um grande laboratório para essa questão do Estado Mundial Cosmoético, entende? Porque, veja, como é que a gente pode pensar na união dos povos, né, na concórdia geopolítica, social, de países, de nações, se no nosso próprio seio familiar ainda há muita dificuldade. Muita dificuldade. Né? Então, acho que todo o esforço
possível, o empenho que nós pudermos fazer, né? Uma vez que nós estarmos mais lúcidas para essas condições, ou nós, de certa forma, admitirmos essas propostas e essas hipóteses que a conscienciologia traz, que a paradireitologia traz, então acho que quanto mais lúcidos nós tivermos, quanto mais nós pudermos fazer a partir da família, não só com ela, mas a partir da família, eu acho que nós estamos nos gabaritando por uma convivência também mais harmônica e mais sadia num futuro Estado Mundial Cosmoético. Isso. Muito bom. A gente já está encaminhando para o final, Marilza, quer dar aquela sugestão? É isso mesmo. Então, eu trouxe para quem quiser pesquisar a grupalidade, no 700 Experimento, na página 600, 620 e 741, dá para vocês começarem, e a partir daí vocês vão encontrar outras indicações também. E eu trouxe também 3 megapensene trivocabulares sobre Grupo Carmalidade, né? Grupo Carmalidade, destinos entrelaçados. Ninguém evolui sozinho. Isso é importante, né? É um megapensene trivocabular que dá para a gente pensar. Sem o grupo kármico familiar, você estaria como? Começa a se perguntar, né? Sem a sua mãe, né? Você não sem a sua mãe. Sem a sua mãe e seu pai, você não estaria Você não estaria tendo essa oportunidade evolutiva. E ninguém perde ninguém. Por último, ninguém perde ninguém. Eu acho que são coisas que a gente dá para pensar aí durante a semana, para começar a fazer as nossas autorreciclagens intraconscienciais. Muito bom. Registro aqui a presença da Sônia Andrade Maza, a Denise Rocha e Mariana Remédios também, nossa querida voluntária, entrou aqui. Cristina, fala um pouco para a gente sobre a proposta da Mega Teáticas da Mega Fraternidade. Então, a Mega Fraternidade, como a gente estava aqui, né, falando de perdão, de gratidão, de libertação, de policarmalidade, a Mega Fraternidade é uma expressão máxima, assim, de entendimento com todos os princípios do cosmos, ou seja, com o universo. É aquela pessoa, né, que popularmente fala, tá, como que é, beijando o bumbum de neném, não é isso? Tá super feliz, né? Tá contente, tá imperturbável, sabe justamente os desafios que tem em evolução, mas se mantém em uma postura de bastante, digamos assim, realismo, né? Mas com um otimismo cético. Então, a mega fraternidade é uma expressão máxima maior do sentimento de fraternismo que nós podemos ter com as outras pessoas e também conosco mesmo, né? A gente não pode esquecer disso. A partir dessa ideia, foi elaborado um curso, uma atividade parapedagógica chamada Teoria e Prática da Mega Fraternidade, né? E nessa atividade parapedagógica, o que se propõe? Se propõe justamente proporcionar laboratórios vivenciais em que os participantes dessa atividade vão interagir entre eles e também com os professores, com os monitores, para que eles possam refletir sobre o nível de fraternidade que já existe neles, né, no dia a dia, nas práticas deles do dia a dia, e como isso pode ser, digamos assim, qualificado, como isso pode ser aumentado, né? Nessa atividade parapedagógica, nós temos também atividades em que a pessoa ela tem a oportunidade de interagir com as energias conscienciais, né? Vivenciar o que nós chamamos de campos bioenergéticos. Ela mesma vai fazer os experimentos bioenergéticos dela, ela mesma vai perceber as energias com ela. E isso é mais um excelente, né? Um importante recurso e aporte na questão da autopesquisa que a Marilza colocou e da própria experimentação, que é o objetivo da conscienciologia. Então, fica o convite, essa atividade parapedagógica acontece no final agora do mês de maio. 31 de maio. 31, 1 e 2 de junho. Então, 31 de maio, 1 e 2 de junho. E inscrições na Secretaria do CIAEC. Não tem pré-requisitos, né? Eu acho que é importante nós colocarmos isso. Então, porém, mesmo que a pessoa não temos conheça... vagas limitadas, né? Quem quiser tem que entrar já em contato, porque ainda temos vagas, mas elas são limitadas. São limitadas. Mas é importante frisar que mesmo que a pessoa não ainda tenha nenhum tido contato, né, com algumas ideias ou um curso antes da conscienciologia, ela está apta a fazer essa atividade, chama Teoria e Prática da Mega Fraternidade. Fica aí meu convite para todos. Estaremos lá, né? Imperdível. Estaremos,
O Leandro Giraldelli fala aqui, compartilha com a gente, que um desafio hoje é quebrar os nódulos da educação hereditária, separando os fatos pessoais daqueles que são dos antepassados, incluindo os pais. Este foi o maior desafio dele. E além da manutenção do respeito e ver o melhor sempre. Muito bacana, né, Leandro? Muito bom isso aí, Leandro, que você está trazendo. Gente, agradeço muito. Chegamos ao final de mais um programa. Semana que vem, Cristina aqui com a gente de novo para falar sobre pensamento paradireitológico, né? Marilza estará lá em Joinville divulgando o seu livro. Divulgando o livro. Nós vamos ter um talk show na Livraria Curitiba e depois, no dia seguinte, né, no sábado, teremos um curso. Então, pessoal de Joinville, fiquem ligados. Próxima semana, professora Marilza Andrade na região, é isso? E tem uma palestra também em Blumenau. Olha, que coisa boa. Muito bom. Agradecemos também aos ouvintes que nos acompanharam nas diferentes plataformas da RCI. E se você não conseguiu pegar desde o começo ou quer ouvir de novo, o programa fica armazenado em vídeo no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, e o áudio estará publicado na íntegra no site Sempre RCI. O Conteúdos do Para Direito volta então na próxima terça-feira, às 14 horas. Até lá. Até lá. Obrigada a todos, até lá. Jornalismo, opinião, futebol, entrevista, participação. Você encontra aqui na RCI, integrante da Rede Bandeirantes de Rádio.